A galera tá chegando aí. E aí, Donald? Bora lá pro canal do YouTube, no canal da Acrimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, presidida aí pelos meus amigos. Hoje é o David, né? David dos Prazeres, David Prazeres, presidente, já foi sucedida pelo meu amigo Renato Boabaide, Hélio Brasil, pessoas que eu estimo muito e que tenho orgulho de fazer parte aí de participar, de fazer parte desta associação. Acho que já dá de começar, né? A introdução. Vou introduzir avisos paroquiais para os acadêmicos que têm interesse no certificado. Eu fixei e tem na descrição da live também. É um formuláriozinho do Google, só preencher lá e enviar o formulário que durante a semana a gente vai estar enviando os certificados da palestra. A palestra de hoje é sobre a iniciação da advocacia criminal na prática, vai ser em forma de bate-papo, então se vocês tiverem alguma dúvida, eu sou acadêmico, mas eu não tenho muito contato com a prática, tenho vontade de aprender, saber tal procedimento na prática da advocacia, pode enviar aí no chat, que eu vou ficar olhando o chat durante a palestra, o Dr. Franklin também acredito que vai ficar de olho ali, e qualquer dúvida vai ser respondida o mais cedo possível. E o nosso palestrante da noite é o Dr. Frank José de Assis, ele é advogado criminalista, professor universitário, palestrante, empresário, membro da IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e associado da Associação dos Advogados Criminalistas de Santa Catarina, que somos nós, a Acrimesc. Então, lhe passo a palavra para expor suas ideias no dia de hoje. Bom, inicialmente eu quero parabenizar, né, a Acrimesc, parabenizar a Comissão dos Acadêmicos, parabenizar você, Beatriz, pela iniciativa, por organizar esses eventos aí de tamanha relevância, tamanha importância, sobretudo nessa dimensão, né, a dimensão acadêmica. E eu vou falar um pouquinho disso no decorrer da minha fala. Eu vou fazer um parênteses aqui só para avisar a galera, então, do Instagram. O Shinzato tá ali no Instagram. Então, Shinzato, eu tô aqui na Acrimesc, no canal da Acrimesc. Tô trocando uma ideia com a Beatriz aqui. Então, eu quero convidar vocês que estão aqui agora a migrarem lá pro YouTube, porque eu vou derrubar agora a live aqui e a gente segue esse bate-papo lá. Bate-papo esse que eu gostaria muito de ser hoje um acadêmico de direito ou um recém-formado e ouvir o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Quisera eu ter ouvido algumas palavras, alguns drives, como eu costumo dizer, no passado do que eu vou transmitir aqui hoje. Então, galera, YouTube, bora lá, eu vou fechar aqui a live e espero vocês ali com a Beatriz no canal da Acrimesc. Valeu! Pronto. Aqui eu já encerrei, Beatriz. Já encerrei. Deixa eu só encerrar de vez. E agora sim, valendo, já te parabenizei pela iniciativa, quero parabenizar também todos os envolvidos aí na Acrimesc e, sem sombra de dúvidas, registrar aqui os parabéns de todos os acadêmicos, de todos os advogados, de todos os jovens advogados que acreditaram, que compartilharam aí no decorrer da divulgação desse evento, que estão chegando aí na live. Então, a todos vocês, né, receba aí a minha enorme gratidão, parabenizando desde já a sua participação. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas resolveram vir aqui, ouvir um pouquinho do que nós temos a compartilhar, ouvir um pouquinho de experiências trocadas. Eu costumo dizer que eu não tenho nada para ensinar para ninguém, embora professor universitário desde que me formei, e eu vou explicar isso no decorrer da live também, não tenho nada para ensinar. Eu tenho experiências a compartilhar. E já fica aqui um drive muito importante para você anotar aí, para você que é jovem advogado e diz assim, olha, como é que se advoga com experiência, sem experiência, como é que, né, eu tenho só um caso, eu tenho poucos casos, eu não tenho experiência. Eu tenho uma coisa para te dizer, se essa única experiência que você tem hoje, se você atuou num caso, se você tem uma experiência única que eu com 13 anos de advocacia, ainda não tenha vivido, você tem condições de me ensinar, você tem condições de compartilhar ela comigo, você tem autoridade para transmitir esse assunto para mim e eu vou aprender com você.
Então, já fica aqui a primeira sacada, né? Ressignifique essa mentalidade do medo de começar, o medo de iniciar por falta de experiência. Sabe por quê? Porque quando você tem esse medo de começar, e aqui eu acho muito oportuno, Beatriz, eu começar essa fala falando, traduzindo essa ideia aqui neste momento, porque a maioria das pessoas, eu falo isso tanto para jovem advocacia, para as pessoas que têm medo de falar em público e tal, uh, elas entram no ciclo do paradoxo do medo. E o que é o paradoxo do medo? O paradoxo do medo é você não vai porque você não se sente seguro. E você não se sente seguro porque você não vai. E como que rompe esse paradoxo do medo? Indo. Não subestime o poder de dar o primeiro passo. É assim que eu inicio esse bate-papo, que eu desde já eu me sinto muito honrado em poder participar. Sempre estive presente aí com os meus colegas da Acrimesc e agora oficialmente aqui nesse evento online. Tudo que eu puder compartilhar, eu vou compartilhar, tá bom? Então tá aí a ruptura do paradoxo do medo. Dito isso, eu não tenho outras experiências, mas eu não tenho muitas outras experiências para poder compartilhar com os alunos, com os recém-advogados, a não ser da advocacia criminal, a não ser a prática da advocacia criminal, porque esse que vos fala vive intensamente a advocacia criminal. A advocacia criminal faz parte de mim, eu costumo dizer isso. Então fica fácil, né? Se você vai num médico e tem uma dor e você sabe descrever essa dor, você fala, doutor, essa dor está aqui à esquerda, nos movimentos. Por que você tem tanta propriedade para descrever essa dor? Porque ela faz parte de você. Então a advocacia igualmente faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E costumo dizer o seguinte, para você ainda que não me conhece, né? Acredito que essa palestra fique gravada e muitas pessoas terão acesso futuramente aí. Então, para você que ainda não me conhece, eu me chamo Franklin Assis. E enquanto, né, advogado criminalista, eu ajudo pessoas que se envolveram com a justiça, que buscam aí julgamentos justos, que buscam eliminar os excessos. E enquanto eu faço isso, e costumo dizer também que promovo liberdades, e enquanto eu faço isso, eu inspiro, eu compartilho experiências com outros advogados. É simples assim. A minha rotina é essa. Enquanto eu ajudo essas pessoas que se envolveram com a justiça e que eu não é o que eu faço e nem como eu faço, é o porquê eu faço, porque quando eu foco no porquê eu faço, eu me conecto com a causa do meu cliente. Nesta trajetória eu compartilho, então, essas experiências com advogados e por isso que muitos dizem, e eu acredito, que de uma forma ou de outra acabamos inspirando, incentivando e fazendo com que essas pessoas, com que os jovens advogados, aqueles que sonham com a advocacia criminal, avancem, evoluam, cresçam, compartilhando essas experiências. E além disso, eu já vou te dar a palavra, Beatriz, enquanto eu tomo uma água, nesta minha trajetória, eu percebi que Deus, né, que é o meu, é aquele que eu confio, é aquele que eu entrego a minha vida nas mãos dele, ele me escolheu na terra para colocar adiante dos meus passos, adiante de cada missão que é me dada, alguns desafios. Foi então que ele me intitulou especialista em superar desafios. De modo que, igualmente, a cada desafio que é me lançado, que eu supero, eu me fortaleço, e essa superação faz com que também outras pessoas que me observam, que me acompanham, se sintam inspirados. Então eu nasci para isso. Nasci para superar desafios, nasci para inspirar pessoas e nasci para promover liberdade. E é assim que a gente vem tocando a nossa jornada de 40 anos nesta baixa terra. A palavra é tua, Beatriz. Que desafios, né? Logo o desafio aí da advocacia criminal, que não é um desafio nem um pouco pequeno, né? Não, a advocacia criminal, ela é sim um desafio. E
E para iniciar na advocacia criminal, o advogado, ele precisa responder para si mesmo algumas perguntas silenciosas. Ele precisa fazer um exame de consciência, fazer algumas reflexões e entender se é de fato aquilo que ele quer. E como eu falei há pouco, e a pergunta que não quer calar é: por que a advocacia criminal? Porque se for motivada pelos sonhos, pelas postagens, pelo lifestyle, pelas ilusões que hoje a rede social ela oferece e que muitos fazem o uso, eu diria, não venha para esse universo. Pode ser que você não concorde comigo, mas é uma percepção muito forte que eu tenho. É muito fácil vender sonhos pela internet. É muito fácil demonstrar uma vida de alegrias, uma vida de sucesso, uma vida de prazeres, e dizer que essa vida de prazeres, essa vida de sucesso, essa vida de luxo, essa vida de vaidades é promovida pela advocacia criminal. E eu quero te dizer, se for por isso que a jovem advocacia, que os jovens advogados, que os acadêmicos de direito, se for isso que os motivam a entrar para a advocacia criminal, eu digo, reflita. Isso é ilusão. A advocacia criminal, ela demanda muito mais que isso. Esses dias, eu até acho que vou escrever alguma coisa sobre isso, e o nosso bate-papo, o Beatriz, assim, é uma característica, né, do meu diálogo, ele vai ser o tempo inteiro um bate-papo reflexivo, porque eu sou dado, eu me entrego muito às reflexões. E esses dias eu fazendo um paralelo, eu fazendo uma soma de pensamentos, eu comecei a pensar, qual é o prazer da advocacia criminal? E como eu repito, eu vou me abster, vou focar para falar da advocacia criminal, que é essa que eu me entrego, que eu me dedico. E sabe qual é a resposta do prazer da advocacia criminal? Você se arrisca, Beatriz, a responder aí, na sua visão, na sua opinião, qual é o prazer promovido pela advocacia criminal? O que um advogado criminalista sente prazer na vida, na sua profissão? Eu acredito que... Bom, prazer, se a gente for um pouco mais profundo, ele é bem subjetivo, né? Ele é relativo de profissional para profissional, pessoa para pessoa, mas eu acho que, no geral, o prazer do advogado criminalista é saber que está fazendo a sua profissão do jeito certo, né? Sendo na absolvição de um cliente, na diminuição de uma pena. Eu acho que atingindo o propósito. Eles atingiu o objetivo da profissão, assim, né? Não é essa questão, como tu disse, do lifestyle, do carro caro, da vida boa, mas eu acho que o teu sucesso profissional na questão de atingir os teus objetivos com os teus processos, não o teu sucesso de, ele tem dinheiro porque ele é advogado, sabe? Uhum. Então, muito bem. É nessa linha que eu quero construir um raciocínio reflexivo aqui para toda essa galera que está chegando aí no YouTube agora. Porque veja bem, Beatriz, se eu falar que eu tenho prazer no cliente que me procura aqui diariamente, você que me acompanha sabe, que senta aqui na minha sala e me traz uma história desastrosa, uma história que às vezes envolve morte, que às vezes envolve drogas, que às vezes envolve agressões, enfim. Essa história me causa prazer? Nenhum pingo de prazer. Então veja, no caminhar, no executar da advocacia, não tem nada prazeroso. Eu vou para um tribunal de júri e lá eu vou ver imagens de local de crime, eu vou ver cenas, câmeras, filmagens de disparos, a morte acontecendo ali. Eu posso dizer que eu tenho prazer nisso?
Nem um pouco. Eu vou além. Eu conversei isso hoje aqui, inclusive, já falei isso em algumas palestras e pretendo trazer parte desse discurso no evento que vou participar no Rio de Janeiro em dezembro, lá no Copacabana Palace, cujo nome é A Defesa Tem a Palavra. E vou além, para todos vocês que estão aí nos assistindo. O cliente aparece aqui, traz o seu problema, eu avalio o seu problema e quantifico os meus honorários para que ele me contrate para resolver este problema. E aí agora vem a pergunta e eu começo a aprofundar nesse raciocínio. E confesso a todos vocês que eu não estava preparado para esse discurso. Imaginei que traria outras coisas, mas eu sou uma pessoa que deixo me guiar e é isso que aquele que me guia está trazendo em mente, possivelmente tenha necessidade. Aí o cliente recebe então a proposta de honorários e ele fecha. Vamos jogar aqui um valor simbólico, né? Suponhamos que o Dr. Franklin cobrou dele R$50 mil para atuar, para advogar em um processo. Pergunto para você, quando esse cliente vira as costas, quando ele fala, tá bom, doutor, eu vou te contratar, pergunto para você e para vocês todos aí que sugiro que participe. Existe prazer neste ato, na assinatura de um contrato, e não importa se de 10, se de 20, se de 30, se de 50, se de 100, existe um prazer ali, um prazer que, meu Deus, contratei, fechei um contrato de R$50 mil. E antes que vocês respondam, eu vou trazer a minha percepção. Não existe um prazer naquilo ali. E eu estou sendo sincero, estou falando do meu coração. Por que não existe um prazer nesse momento, Beatriz e todas vocês, quase 30 pessoas que acompanham ali pelo YouTube? Não existe um prazer, porque o cliente veio aqui para mim trazer um dilema, trazer uma tragédia, trazer um problema, trazer uma desgraça, trazer algo que busca deste profissional uma solução. E o que eu faço neste momento? Simplesmente leve isso para a vida, gente. Eu estou comprando o sono dele, que ele está perdendo. Eu estou comprando a preocupação dele. Eu estou comprando todo o dilema da vida dele. Estou atraindo esta preocupação para mim. Naquele momento em que ele deposita a confiança, o dinheiro, os honorários nas minhas mãos, ao invés do prazer, eu falo por mim, né? Eu sinto neste momento o peso da responsabilidade de promover a solução de um problema. E avançando nessa linha de raciocínio, e eu quero indagar essas 20 pessoas que estão ali na live, tá fazendo sentido aqui esse discurso? Se tiver fazendo sentido esse discurso, eu quero fazer um convite agora, nesse momento aqui. Na live, aqui no YouTube, existe ali um botãozinho, se vocês fecharem o chat, existe um botãozinho compartilhar. Se apertar ali, você consegue copiar o link. Que tal vocês copiarem esse link ali e lançar aí pelo menos nos 3 grupos aí de vocês, da faculdade, do trabalho, do fórum, de todos os networks que você tem aí. Porque, como eu disse, quisera eu, há 13 anos atrás, ouvir as palavras que eu estou dizendo aqui agora. Dando continuidade enquanto vocês compartilham a live aí nos grupos, naquele momento então que o advogado fecha esse contrato, ele está atraindo essa responsabilidade. A mim só me resta uma coisa: honrar e fazer valer cada centavo que o cliente ou vendeu o carro, ou vendeu a moto, ou fez um empréstimo, ou pegou emprestado, ou foi atrás do agiota para poder contratar o advogado. É por isso que eu não compactuo e nem comungo com aquela visão de muitos colegas, e com todo respeito, eu respeito, só que não concordo, né? Não tem dinheiro para contratar o advogado? Vende a casa, vende isso, vende aquilo, se vira, liberdade não tem preço. Sim, de fato, a liberdade não tem preço. Mas, por outro lado, a responsabilidade que recai sobre o profissional.
de receber esses valores e trabalhar corretamente, aplicar tudo aquilo que ele sabe na solução do conflito é muito grande. Franklin, mas até agora você falou, e onde está o prazer? O prazer começa a aparecer, Beatriz e todos vocês que estão aqui, quando de fato a nossa intervenção, o nosso trabalho, o nosso movimento nas peças desse jogo começa a produzir efeito, começa a produzir resultado. É uma linha de produção que começou ruim lá na frente, ela chegou até você. Um detalhe, um movimento, uma estratégia, ela impacta no resultado. E quando esse resultado começa a aparecer, aí você vai sentindo o prazer. Aí você começa a falar, poxa, essa minha profissão, ela é relevante. Essa minha profissão, ela gera transformação na vida das pessoas. Essa minha profissão, ela impacta a vida das pessoas. Ela traz uma mudança na situação jurídica de uma pessoa que, ora, condenado a 20 anos, um trabalho feito reduz isso a 0, a 5. Uma pessoa, ontem ela estava presa e o fruto de um movimento numa peça dessa, hoje traz ela em liberdade e por aí vai. Aí você começa a entender a relevância do que você faz. E aí vem outro drive. Você quer ter sucesso na sua carreira pessoal e profissional? Faça algo de relevância. Algo que impacte na vida das pessoas. Costumamos dizer, à torto e à direita, garantir o nosso papel de que o advogado é essencial à justiça. Mas você, advogado, quando fala que você é essencial à justiça, você está parafraseando um texto constitucional? Ou você entendeu que o fruto, que o resultado daquilo que você faz, que o fruto da peça, a arte final da arte que você faz, ela tem relevância, ela tem impacto na vida das pessoas. Porque quando você começa a entender esse código, aí você começa a evoluir. Aí você começa a assumir o seu papel de advogado. E se eu for entrar na linha de assumir o papel de advogado, aí nós vamos ficar aqui mais umas 3 horas falando. Então a advocacia criminal, ela não é simples. Ela é um grande desafio. Porque entra daí o preconceito. Mas o que o meu pai vai falar? O que as pessoas vão dizer? Eu sou advogado criminalista. Eu defendo o bandido. Você já tem que entender, se você vem para cá, você vai ter que estar pronto e preparado para lidar com esses estigmas, para lidar com essa situação. Principalmente aquelas pessoas que têm os espíritos diplomáticos, que têm uma dificuldade tremenda de se indispor com as outras pessoas, que têm uma dificuldade tremenda de enfrentar um debate, de saber falar não, com medo de magoar, o que vão achar, o que vão pensar, para aquelas pessoas que ainda estão com bloqueio de necessidade de aprovação. A advocacia criminal não tem espaço para esse tipo de personalidade. A advocacia criminal, cabe aqui todo o garbo, toda a elegância, toda a diplomacia de um profissional, mas haverá momentos em que o advogado, principalmente os criminalistas, eles precisam partir para ações de enfrentamento. E não importa com quem. Mas o promotor é meu amigo, eu vou deixar assim? Mas o que a imprensa vai pensar? O que a sociedade vai falar se eu aparecer numa reportagem defendendo o cara que matou a mãe, a filha, que estuprou não sei quem? E aí começam os desafios. E como lidar com isso aí? Aí volta um pouquinho. Você tem que entender o porquê a advocacia criminal. E de novo, não é o que você vai fazer na advocacia criminal,
não é o como você vai fazer, e sim o porquê você vai fazer. E repetindo, quando você descobre o porquê você está ali, você se conecta com a causa do seu cliente. Você gera empatia com o seu cliente. E quando você gera empatia, quando o cliente sente que você está conectado na mesma causa que ele, promovendo sensações de pertencimento, promovendo sensações de acolhimento, ele fideliza com você. Aí, vamos lá, aí é como vocês que gostam de usar iPhone, Apple, ninguém quer trocar. E às vezes outros celulares são melhores. Qual é o melhor hambúrguer do mundo? Não é o McDonald's. Mas você come o McDonald's. Não sei por que tá fazendo barulho, eu tava diariamente. mutado. Porque você se conectou. Ele te inspira. Entrar num drive-thru, comer um lanche daquele, você se sente inspirado, você se sente parte daquilo. São esses princípios, são esses detalhes que eu trago, né, de forma assim muito objetiva e subjetiva também para a advocacia criminal, dizendo sim, é um grande desafio. E não basta leis, não basta códigos, não basta jurisprudência, não basta o conhecimento técnico, gente. Não basta. É preciso ir além. É preciso entender o real papel do advogado. Beatriz. Eu vou. Desculpa interromper aqui, mas é porque eu acho que minha voz tá saindo no. Na live mesmo é mutada, acho que agora foi. Pronto. Eu concordo com o que você disse, porque principalmente aquela parte do prazer ali. Porque, sim, o dinheiro, o receber, né, do trabalho é muito bom, né? Tu trabalhar, não trabalhar de graça, mas eu acho que quando tu obtém um trabalho para si, principalmente na advocacia criminal, né, ele vem com muitas responsabilidades atrás, né? Isso da angústia do cliente, até mesmo você tendo que lidar com a angústia dele de estar lidando com isso no processo e ele te perguntando, doutor, e o meu processo, como tá? Porque tu sente a angústia processual e tu sente a angústia pessoal do cliente, né? Porque ele tá sempre ali. E eu acho que o prazer mesmo, ele vem só ao fim do processo, quando dá tudo certo e tu recebe o dinheiro. E tem muito isso, né? Eu acho que daí é muito a parte da ética sobre isso que você falou, de vender a casa, de vender o carro. Porque tá bom, tu vai estar recebendo pelo teu trabalho, mas a liberdade não tem preço. Ok, tu tá liberto agora, mas não tem a casa, sabe? Tipo, metade do que os meus bens eu perdi só pra ficar livre. Então, até que ponto, né, tu vale a pena vender tudo que tu tem pra ficar liberto? Aí tu pensa na disposição do cliente em fazer isso e na parte ética do advogado em aceitar algo que ele sabe que tá vindo de uma coisa que não deveria, né? Sim, eu vou compartilhar um dado aqui para você, com base no que você acabou de falar. E também, deixa eu fazer uma pergunta, uma interação rápida aqui com o pessoal do YouTube. Quantas universidades nós temos aqui, alunos da, da, da FURB, da Univale, da Univille? Deixa eu ver aí a galera. Vai ali, galera, nos comentários. Deixa eu conhecer um pouquinho do nosso público. Se tiver acadêmicos aí, escreve, por favor, acadêmicos. Se tiver advogados, escreve, por favor, advogados. E se for acadêmico, se for estudante, coloca, por gentileza, aí a universidade para eu poder aqui publicamente estender aqui o meu abraço, estender aqui as minhas honras para todo esse público das universidades que estão presentes. Sabe que eu tenho um carinho enorme pelo acadêmico de direito. Eu me formei, Beatriz, no ano de 2008.
Inicio 2009 já advogando. Em 2010, eu já estava dando aula na universidade na qual eu me formei. E o que acontece? Acontecia situações inusitadas, porque em alguns semestres, eu dava aula para colegas que estudaram comigo, como colegas de sala. Aí eu não sabia se eu ficava constrangido porque o cara estava ali, ou se ele se sentia honrado de estar tendo aula por aquele que dias, anos, talvez meses atrás, estava ali nos bancos da faculdade com ele. E quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dava aula para terceiro semestre, oitavo e décimo. E eu dizia, esse discurso era muito forte. E eu falava, galera, ó, tem FURB aqui, ó, FURB. FURB é a faculdade que eu me formei, a faculdade que parte daquilo que eu conquistei, devo ali aos ensinamentos dos meus professores dali também. Forte abraço a Estácio, ó, Unidave, que mais? Pio 7, Cariacica, Espírito Santo. Caraca, Eloy, Espírito Santo, olha ali, ó. Tem uma galera aí, beijo no coração de todos vocês, hein? O que mais que tem ali? Já junto contrato, tal. Estácio tá em peso aí. Mas, como eu dizia, ô Beatriz, e todos vocês que estão aí, na sala de aula, quando entrava para dar aula, eu dizia assim, pensa, eu tinha acabado de sair. Eu falava, galera, eu amo vocês. Eu tenho uma conexão muito forte com os alunos, eu tenho uma conexão muito forte com acadêmicos, até porque eu acabei de sair daqui. E eu dizia assim, ó, eu tenho cheiro de aluno. E eu dizia, eu sei as tuas dores, eu sei os seus medos. E eu estou enfrentando eles agora. Por quê? Eu acabei de sair daí. Então, porra, dá a mão e vamos juntos aí, porque a nossa história está muito conectada. Então, para vocês, acadêmicos, não sou catarinense, o Giovanni, eu sou paulista, estou aqui em Santa Catarina há 20 anos, direto do túnel do tempo. E como eu dizia, sobre a fala agora, retomando aqui nosso bate-papo, sobre a fala da Beatriz acerca do cliente que liga, do cliente que pede, do cliente que isso, do cliente que aquilo, volto a insistir. Quando nós compramos essa preocupação, muitos focam na conta. Ah, entrou o Pix do cara, tô legal. O cara que está conectado com a causa do cliente, ele não pensa nisso. Ele pensa em promover, em honrar cada centavo que foi investido. E agora vou além, para não ser repetitivo. O advogado, e com todas as vênias a quem entende do contrário, a quem diz assim, nós não podemos misturar as coisas. O advogado, ele tem sim que às vezes agir como um psicólogo do seu cliente. O advogado, ele precisa agir como um conselheiro. O advogado, ele precisa motivar o seu cliente. O advogado, ele tem que ter um discurso de trazer esperança para o seu cliente. O advogado tem que ser firme. O advogado tem que colocar o cliente no lugar dele quando preciso. O advogado, ele tem diversas tarefas, diversas funções. Não só aquele detalhe técnico, não só a aplicação da lei, não só dizer, olha, o que eu pude fazer, eu pude, fora isso não está mais sob o meu controle. Ou o seu contrato terminou comigo na audiência, daqui para frente não tenho mais nada contigo. E eu não vou ter tempo aqui para entrar nessa seara, porque são 13 anos de experiências que já vivi assim diversas situações. Situações, inclusive, que o advogado fez um belíssimo trabalho, Beatriz e todos vocês, durante a ação penal. Na audiência, foi um advogado incrível para o seu cliente. Só que o que aconteceu? A ação transitou em julgado. E no trânsito em julgado, expediu um mandado de prisão. Quando foram cumprir o mandado de prisão na casa daquele cliente, ele liga para aquele advogado e fala, doutor, cumprir o mandado de prisão, eu estou sendo levado preso. Olha, agora eu já não tenho mais nada com isso. Eu advoguei para você lá na ação penal. Ou seja, no momento que o cliente mais precisou dele,
no momento que ele estava sendo ali naquele caminho do Calvário, levado para a delegacia e sendo preso, ele botou a perder toda uma história até ali de sucesso, de satisfação. E eu digo isso para concluir o seguinte: isso é um dado. Você sabe o que mais traz dissabores a um cliente na advocacia criminal? Não é o resultado negativo. Não, não é o resultado negativo. Por quê? Se você sabe, se você domina o diálogo desde o início com o seu cliente, deixando ele sempre preparado para o que pode acontecer, para a sua função, que é, anota, eliminar, evitar ou reduzir o problema que o cliente trouxe. Se você deixa esse discurso muito bem demarcado, delimitado, registrado, você não vai ter dissabores. Agora, o fato, o comportamento que mais gera dissabores entre clientes e advogados criminalistas é um só: a falta de atenção, a falta do cuidado. O cliente precisa sentir-se cuidado do advogado criminalista. Ah, mas eu não tenho filho barbado, eu não tenho, o meu papel não é esse. Tudo bem, o seu papel pode não ser esse, mas a advocacia criminal, ao meu ver, com vênias a todos os colegas que há anos pode ser que milita, vai chegar um momento que o cliente quer uma palavra amiga, quer conversar com você. Tem um caso muito forte que me marca, de um cliente que eu atuei aí em Florianópolis. Ele ficou preso 2 anos na Trindade. E era um caso que eu não tinha mais absolutamente nada para ser feito, Beatriz. E coube a mim, a cada 20 dias, fazer uma visita para ele. E quando eu ia para o tribunal, eu passava ali. E sustentei essa relação assim, indo lá, dando uma... O cara não tinha visita, os familiares eram de fora. E assim nós cumprimos todo o regime fechado dele. Depois ele foi para o semiaberto. Hoje ele está fora. E eu não dei resultado, não promovi nenhum resultado para ele. Mas eu dei atenção para ele. Ele se sentiu assistido. E se você, jovem advogado criminalista, ou que já tenha certa experiência e talvez discorda disso, e aqui é o dado, um dos fatores mais marcantes, mais objetivos que levam o seu cliente a subestabelecer para um outro cliente é a sua falta de atenção. Eu falo isso por experiência própria. 3 subestabelecimentos essa semana. Não tenho prazer nenhum em receber subestabelecimento de colega. Não tenho prazer nenhum, porque eu sei que às vezes é chato, mas as 3 queixas é justamente essa. Não me dá atenção, não me responde, enfim, não traz nenhuma notícia e a gente está se sentindo desamparado. E aí é o drive que eu compartilho com vocês aqui. Ampare o seu cliente. Gere, promova para ele essa sensação de pertencimento, essa sensação de acolhida, para que ele saiba que, independente de qualquer coisa, ele pode contar com você. Que a advocacia criminal também, ela é uma prestação de serviço, né? Então, eu tenho pra mim que é como ser vendedor de uma loja, né? O advogado é o produto que tu tá vendendo e o funcionário ali, o vendedor é você, né? Então, e o teu cliente é o cliente que vai comprar aquele produto. Então, acredito que para você fazer um bom trabalho, né, você vai ter que se esforçar e não só vender o produto, né, chegar e vender a absorção do cliente. Você tem que dar atenção para ele, você tem que dar um amparo, né? Não é só isso de te absolvi, que nem você disse, fez o exemplo do advogado, fez audiência na hora do mandado de prisão. Não, eu já fiz a tua audiência e acabou, sabe? Então eu tenho muito essa opinião. Bom, eu concordo com você em partes.
Concordo até o ponto que você diz o seguinte: o advogado ele tem que sim saber se vender. Beleza? Legal. O advogado que não se vende, o advogado que não promove essa venda propriamente dita, ele não tem espaço. Quer dizer, em partes, se for um cara mais analista, por isso eu tenho uma mentoria que eu faço, que é justamente sobre perfis comportamentais. Eu digo exatamente para você em que lugar dentro de um escritório de advocacia que você tem espaço. Se você tem espaço na linha de frente, se você tem espaço mais para a parte científica, porque eu tenho uma ferramenta de análise comportamental. Não vamos falar disso agora. Agora, tudo bem, é venda. E dentro da venda, qual que é o princípio maior da venda? É você acreditar no produto que você vende. Quando você acredita, isso na venda, no produto que você vende, que você sabe, que você entende que esse produto vai trazer uma solução, que a pessoa, o comprador tem um problema, e o produto vai gerar uma solução para o problema dele, você acredita? Aí você faz o que nesse momento? Você gera valor, você agrega valor ao seu produto. Agora, em que ponto que eu discordo de você e aqui eu mudo a minha fala? O cliente não é um produto. E quando nós entendemos isso, e muitos advogados hoje agem como se o cliente fosse um produto. O cliente não é um produto. Você tem que acreditar sim no seu trabalho, e aqui vem o ponto máximo dessa live. Você precisa acreditar e vender o seu poder de transformação, o seu poder de impacto na solução daquele problema que o cliente veio trazer para você. Inclusive, problemas insolucionáveis. E aí, o que se faz com um problema insolucionável? Você trabalha o psicológico do seu cliente. Você trabalha a atenção com o seu cliente. Você inspira, você o motiva a, em alguns momentos, aceitar e mostrar para ele que, às vezes, um caminho ou outro a ser tomado, ele consegue atravessar aquele problema, talvez até com a sua ajuda. Repara, é profundo isso aqui. É profundo demais isso aqui. Como eu falei agora há pouco. Você consegue na advocacia, quando você está pronto para ela, de coração, de corpo e alma, promover soluções de problemas insolucionáveis. Porque o cliente que tem um problema insolucionável, Beatriz, ele tem outros problemas que circundam esse problema insolucionável, outros problemas solucionáveis. E quando você ameniza estes problemas adjacentes, e enquanto advogado, você vai tirando a carga daquele problema insolucionável. Você consegue entender o que eu estou falando para você? É reflexivo isso aqui, é profundo. E aí está. Então, o cliente não é um produto. Aí, para você vender, e como eu falei agora há pouco, o McLanche, o McDonald's, o Big Mac, o McDonald's não é o melhor hambúrguer do mundo, mas a fila está cheia lá. Porque os caras sabem vender, e eles vendem aquilo. E as pessoas vão lá e consomem. E eu não vou ter tempo para entrar nessa pegada do empreendedorismo na advocacia, do jovem advogado que precisa quebrar, romper com crenças e visualizar apenas o que eu sonho para a minha advocacia. Ah, o meu escritório, a minha mesa, o meu computador, a minha barrinha de cereal aqui e o cliente entrando. Não. Quando você passa desse nível e começa a enxergar o seu escritório, a sua advocacia como um negócio, aí eu já estou mudando aqui um pouco o tema, né? Que tudo está dentro dos desafios, que são vários. E encarar a sua advocacia no âmbito negocial, empreender, crescer, escalar o seu negócio, contratar, gerar emprego,
ser essencial à justiça, à democracia e por aí vai. Entende como isso é mais profundo do que a visão superficial de que muitas pessoas têm? Pessoal, tem 16 pessoas agora na live. Tá fazendo sentido isso aqui? Eu tô falando aqui uma besteira. Beatriz, me dá um feedback. É uma besteira o que eu tô falando aqui? Não, tá fazendo sentido sim. Como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu trago muitas reflexões. Reflexões essas, porque o conteúdo, gente, é commodities, é mais do mesmo. Eu dizer, vai, acredite nos seus sonhos, monte seu escritório, abra as portas, vai lá, faça networking. É muito simples isso. E o que eu procuro trazer aqui é uma reflexão justamente para demonstrar. E volto no início da minha fala. Por que você quer se tornar um advogado criminalista? Essa é a pergunta. Por que a advocacia criminal? Responda essa pergunta para você e a depender da sua resposta, eu digo, vem filho, vem filha, que o espaço, o campo é vasto, é amplo, tem espaço para você, tem clientes te esperando, tem futuro para você, tem valor agregado ao que você faz e faça, toque o terror, como eu costumo dizer. O céu é o limite para você decolar na advocacia. Exatamente. Só pra... Tá... O áudio tá bom na live? Eu tô olhando aqui e vi que tá dando umas travadas. Às vezes pode ser a internet. Eu te ouço muito bem, Beatriz. Ok, então. Só para relembrar, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum procedimento prático da advocacia, pode mandar no chat que o Dr. Franklin irá responder. Exatamente, acredito que temos mais 5 minutinhos aí. Quem tiver alguma pergunta pontual, faça, que responderemos aqui com todo prazer, tá? Já se houver pergunta, enquanto a pergunta é formulada, mais uma vez, né? Eu procuro sempre, gente, trazer esse discurso reflexivo, porque é muito fácil você trazer aqui um discurso persuasivo e encher as pessoas de esperança e ilusão. É muito fácil. É muito fácil eu trabalhar aqui com diversos gatilhos mentais e vocês saírem daqui cuspindo fogo. Amanhã eu vou montar meu escritório, agora eu sou um advogado criminalista. Muito fácil. Só que não é tão simples assim. E é por isso que eu trago esta reflexão para você responder todas essas perguntas. É o checklist inicial. E aqui eu só trouxe a pontinha do iceberg, a gente não tem tempo para isso. Mas se você que está ouvindo, assistindo essa live, hoje, amanhã de manhã, independente, você está deitado, você está caminhando, se você estiver preparado para elas, cai para dentro que a advocacia está pronta para te abraçar. Vamos lá, as perguntas aqui. Ó. Doutor, o advogado pode acompanhar o cliente na audiência? Não só pode, como deve. O que acontece é o seguinte, Gabriela, agora em algumas cidades já está voltando, algumas estão sendo feitas online, eu não sei como é que está aí na sua cidade. O cliente foi preso, ok? Delegacia, flagrante, autor em flagrante, 24 horas, informação, juízo, e vai ter audiência de custódia. Nesse intervalo, o que vai acontecer? A família ou vai contratar um advogado, e aí é o momento que na audiência de custódia o preso deve ter ao lado dele, não tem que ter, deve ter ao lado dele um advogado e que, quando não um advogado, um defensor público, tá? Para poder acompanhar o procedimento, de fato, acompanhar a fiscalização que é feita, porque a audiência de custódia nada menos é do que uma audiência de fiscalização. É uma fiscalização de como foi o procedimento. E o juiz vai homologar e entender se houve, se o flagrante obedeceu a legalidade. E ali é o momento para também você, na condição de advogado, formular os respectivos pedidos de relaxamento da prisão, quando for o caso, de liberdade provisória,
quando for o caso. É ali na audiência de custódia que pode trazer elementos, ainda que não é o objetivo, produção de provas, mas se você busca um relaxamento de um flagrante, a prisão foi legal, foi mediante tortura, ali é o momento de você apresentar. Então, sim, deve sim estar acompanhado de um advogado. Preciso advogado, o Eloy diz o seguinte, preciso advogado 0800 primeiros para ser reconhecido na minha cidade. Não. Primeiro, vamos lá, sobre advogado 0800. Eu tenho um drive muito poderoso para isso aqui. Ninguém nasce grande, tá, gente? A gente pode passar uns 3 minutinhos, Beatriz, só para eu responder as perguntas aqui? Não, pode. Responde as perguntas aí que o problema não é o horário, não. Então vamos lá. Ninguém nasce grande. Para ser grande, você tem que iniciar pequeno, não adianta. Quantos de vocês já foram no médico e no término da consulta ele te prescreve um remédio e na prescrição do remédio ele abre uma gaveta e puxa uma amostrinha e fala assim, olha, usa aqui, tem uma amostra grátis, veja se você tem alguma reação, veja como vai ser, e depois você vai na farmácia e compra. Já pegou o drive, né? Óbvio, você não tem que estar fazendo 0800. Por exemplo, aqui na minha cidade, acredite ou não, o auge, o boom da minha carreira veio com os júris populares que fiz enquanto dativo. Júri, aspas, há alguns colegas que não gostam dessa expressão que eu vou usar, e eu não vou ter tempo de justificar, mas enfim, o júri pode, em determinadas situações, ser uma vitrine para o advogado. O advogado tem que saber se relacionar com a imprensa. O advogado tem que ter esse contato, porque às vezes, e tem que saber falar com a imprensa. Isso tudo são processos que mais tarde vão impactar, Luiz, na sua autoridade. Então o reconhecimento ele vem, do resultado, 2, do seu relacionamento com as pessoas, 3, do seu relacionamento com o cliente, 4, do produto. Você sim é produto, o cliente não. Do produto que você oferece. Se você reunir, saber sim se promover, porque se você se trancar dentro de um escritório, fechar as portas e esperar o cliente entrar lá, bonitão de paletó e gravata com o charuto na mão, isso não vai acontecer nunca. Então, eu costumo dizer, e aqui anote isso aí, Franklin Assis, tomando um café na padaria, está trabalhando. As pessoas estão me vendo. Sejam vistos. E sejam vistos de forma notável. Imagina a cena, você entra numa rua, gente. Você sabe que a sua rua tem iluminação pública. Deve ter lá a cada 20, 10 metros um poste de energia. Você não vai reparar o poste, mas de repente você olha na rua um poste roxo. Aquele poste vai te chamar a atenção. Ué, um poste roxo? E aí? Qual é, Luiz, o seu diferencial? O que difere? O que te destaca dos seus colegas, dos outros advogados aí da tua cidade, que vai te tornar reconhecido? Responda a pergunta. Aqui é dialética socrática. Responda a pergunta. Se você responder essa pergunta, o que eu estou fazendo para me tornar diferenciado, que vai impactar no meu crescimento, na minha autoridade, já era. Inove, invente, desbloqueie a criatividade. Carlos Rafael, como atuar na execução criminal, ou melhor dizendo, como conseguir chegar neste cliente, pois frequentemente vemos direitos sendo violados na execução, vejo diversos colegas não atuando nesta fase. Carlos, vou te responder essa pergunta com exemplo prático. Cara, eu tô curtindo, tá, ô Beatriz? Me amarrei nesse bate-papo nosso aqui. Me amarrei. Eu aprendi que quem compartilha, multiplica, tá? Quem divide, perde. Então, a partir de hoje, vocês não vão dividir nada com ninguém. Vocês vão compartilhar. Vocês sabem como é que eu atraí meu primeiro cliente do júri? Essa história é inusitada, já contei ela diversas vezes por aí. Meu cliente do júri foi atraído, eu consegui ele, né, vamos dizer assim, ele veio para mim na seguinte situação. Eu estava na delegacia atendendo um flagrante. E neste flagrante,
eu vejo chegar uma condução e ouço. Pá! Fala seu nome! Ah, não vai falar? Pá! E eu só escutava, meu. Só escutava. E aquilo foi me subindo, foi me dando um embrulho, foi me dando um negócio. De repente, eu sabia o acesso, eu abri a porta, parou. Eu sou o advogado dele, a partir de agora, os direitos dele serão garantidos. Segura aí, Carlos. Eu estou dizendo isso para você, Carlos, para dizer o seguinte. O advogado tem que ser ousado. Advogado tem que ser para frente. O advogado tem que avançar. Se você está vendo direitos sendo violados, você prevarica, Carlos. Se não agir, vai falar com esse cara, vai falar com esse cliente, procura a família dele. E o advogado criminalista, ele não precisa de muitos clientes para começar, não. Ele precisa apenas de um, o primeiro cliente. Eu já falei lá atrás. Não subestime o poder de dar o primeiro passo. E quando você ter, Carlos, esse teu primeiro cliente, cuida dele, rega ele, aduba ele, assopra ele. Ele vai crescer, ele vai frutificar, ele vai trazer frutos para você. O cara que está do lado dele vai falar, poxa, o doutor Carlos cuida tanto dele, eu queria tanto ser cuidado pelo doutor advogado lá, pelo doutor Carlos. Ô, fulano, fala pro seu advogado falar comigo. E aí você vai cuidar do outro. E vai cuidar do outro. Isso é uma reação em cadeia, um efeito cascata, que daqui a pouco, Carlos, você não vai dar mais conta. Ou seja, haja como advogado, assuma seu papel, cuide do seu cliente e deixa a mágica acontecer. Isso vai propagar aos poucos. Faz sentido? Franklin, como lidar com uma polícia cada vez mais agressiva? Excelente pergunta, Giovanni. Excelente pergunta. Com cuidado, com muito cuidado. Não ande sozinho, não vá sozinho em delegacia. Tome muito cuidado. Eu sei que às vezes existem... Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, Franklin, eu sou muito bem relacionado com a polícia civil. A gente está ali direto. Então, eu penso que não adianta também, quando tem que me impor, eu me imponho, mas a gente procura ter um bom relacionamento. Mas eu confesso para você, essa pergunta sua é muito importante. A polícia, sim, está agressiva. A polícia, com todo respeito a alguns colegas policiais que eu tenho, e aqui são exceções, não é a regra, ela viola. E o fato de serem autoridades, às vezes, eles não aceitam que eles extrapolam. É uma pergunta que eu respondo o seguinte: como lidar com essa polícia agressiva? Tome cuidado. Coloque-se no seu lugar. Esses dias eu vi uma cena numa palestra que eu compunha à mesa. O colega advogado trouxe uma cena de uma filmagem do policial conduzindo o preso para a delegacia. Presta atenção. Conduzindo o preso para a delegacia. Aí chega lá o advogado, lá, o Batman, né? Eu sou advogado. Eu tenho direito de falar reservado com o meu cliente. Eu quero falar com o meu cliente. Com licença. E o policial em procedimento, pô. Ali a milhão. E ele, o senhor se afasta. O senhor se afasta. Eu sou advogado. Pô, e o cacete que ele é advogado, cara. Naquele momento, o policial tá fazendo o trabalho dele. Se o policial tá agredindo o seu cliente, filho, não, você não é Superman. Você não é o Batman. Você não é super-herói. Registra a cena, mas mantenha-se vivo. Registre depois o policial, vai arcar com as consequências. Mas não vá querer entrar numa briga que naquele momento não é sua, porque você precisa garantir a sua integridade. Melhor lugar para se falar com o cliente é depois que a autoridade policial fez o procedimento. Mas eu vi uma coisa acontecendo, como eu vi, correto? Eu abri a porta, estava acontecendo, e eu disse,
olha, a partir deste momento, os direitos dessa pessoa não serão mais violados. Os senhores vão continuar ou vão parar? Se eles continuassem, o que eu ia fazer? Eu ia lá e dar uma baiana no cara, ia dar um armlock nele, sair na mão com o policial para tomar tiro? Para, filho! Não, eu ia registrar o momento e a partir dali, ei, saiba os seus limites. Eu vejo muita polícia extrapolando limites, vejo. Mas eu vejo muito advogado também extrapolando limites, dando carteiraço. Nós temos um meio, nós temos uma margem para atuar. Um exemplo muito simples para entender. Começa bate-boca em audiência. O advogado faz uma pergunta, o promotor se ofende, começa blá blá blá. É muito simples, você vai ficar batendo boca com o promotor? Você só vai dizer, excelência, o senhor, vossa excelência, defere ou indefere a minha pergunta? Está indeferida. Acabou o problema. Pode continuar. Sacou que existem energias que não compensam ser dissipadas? Faz sentido isso aqui? Então, cuidado. Coloque-se no seu lugar. Registre as ilegalidades. Cobre da forma que foi te dada. Da sua capacidade. Gente, aqui ó, nunca falei isso e o drive veio agora. Advogado não tem poder de polícia. Advogado, anota, tem capacidade postulatória. Esta é a nossa prerrogativa. Capacidade postulatória. Você não tem porte de arma. Você não tem direito de enfrentar de autotutela. Você não tem direito de sair na mão com a polícia, intervir fisicamente em ações da polícia ou com qualquer que seja. E é por isso que muitos apanham, morrem, têm suas prerrogativas violadas. Faz sentido isso aqui? Então, Carlos, eu não dou meia resposta. Eu respondo profundamente. Carlos não, foi o Lucas que fez essa pergunta, né? Não, foi o não foi Giovanni. O Lucas. É o Giovanni. Desculpa, Giovanni. Haja com cuidado, haja com cautela, com altivez, com autoridade, mas com cautela. Beleza? Vamos responder mais uma aqui, Beatriz. Já falei. Dr. Franklin, iniciar na advocacia criminal autônomo e não ter escritório para atender o cliente pode dificultar o fechamento de um contrato? Depende. Agora, no online, você resolve muita coisa, tá? Aí vai depender o jogo que você está jogando, ô Lucas. Vai depender o jogo, tá? Um jogo para iniciar, o início de um jogo, como eu disse há pouco, ninguém nasce grande. Todo mundo tem um processo. Você pode iniciar pequeno, você pode iniciar sem o seu espaço, você pode fazer um trabalho online bem feito, você pode encontrar... Porque, às vezes, o seu cliente, na grande ou não maioria das vezes, vamos supor, ele está preso. E você visita ele fisicamente, você vai entrar em contato com o familiar, se precisar, né? Eu, por exemplo, quando eu comecei o meu escritório em Curitiba, eu não tinha uma estrutura ainda em Curitiba. O que eu fazia? Eu tô indo agora lá falar com ele. Você não quer me encontrar lá na frente e a gente já conversa ali? Olha só que estratégia. Para não ter que ter deslocamento e tal. E eu já falava com o cliente na frente da penitenciária. Enfim, eu já fazia muito isso. Videochamadas. E eu tenho um escritório belo, tipo aqui em Blumenau. Às vezes eu abria uma videochamada, eu já dava essa estrutura para ele se sentir seguro. Porque, querendo ou não, o cliente tem que sentir essa segurança. Eu não vou entrar aqui agora, não tenho tempo nisso, para falar sobre a autoridade na roupa que você veste, no carro que você anda, que isso tudo tem impacto também. Durante muito tempo eu tentei levar para uma outra mentalidade, mas na prática eu entendi que não. Isso, enfim, a Beatriz vai ter que me convidar para um outro discurso. Mas sim, é possível. Agora vem a cereja do bolo, Lucas. É possível começar. Não é possível manter-se assim. Por isso que eu falei. Eu quero convidar todos vocês, quando terminar essa live,
foi feita, foi feita, foi feita uma postagem agora há pouco lá no meu Instagram, tem uns 15 minutos. E eu falo justamente sobre isso aqui, sobre crescimento na advocacia, sobre essa visão de empreendedora, sobre o empreendedorismo, sobre escalar os resultados. Então você pode começar pequeno, mas eu não vou admitir, ô Lucas, você continuar pequeno. Visão, saber o que você vai fazer com seus honorários, saber onde você vai investir, o que você vai fazer, saber o networking, saber como você vai crescer, as parcerias que você vai fazer. O que não dá é para ficar ali tocando a mesma tecla a vida inteira. A música vai cansar e você vai achar que não está avançando, mas não. O avanço é seu. Se deve, não sei se você malha, você não vai passar a vida inteira levantando 10 quilos no supino, né? Não, tá bom e tal. Não, vai aumentar, você vai ganhando resistência, você vai ganhando força, daqui a pouco você está com 20, com 30, daqui a pouco você já está competindo, metendo 180 no supino aí. Brincadeiras à parte. Gente, acho que era isso, né? Foi Já muito tá nas legal estar aqui com Olimpíadas. vocês. Já tá nas Olimpíadas fazendo o levantamento lá. Eu acho que essas foram as perguntas feitas, né? Foi muito bom, gostei bastante do estilo da palestra. Acho traz umas reflexões, responde dúvidas de uma forma leve, né? Não fica algo muito maçante assim para quem tá assistindo. Exatamente, Beatriz. Eu disse há pouco, né, sobre o que te destaca. Falei para algum colega que mandou a dúvida ali, né? Ah, vamos lá, como é que eu vou falar isso para você aqui sem. Enfim, gente, igual todo mundo faz. Sejam diferentes. É isso que eu procuro ser, no meu estilo de ser, das pessoas que me acompanham. Quando eu vejo que eu estou sendo igual, que eu estou acompanhando a massa, eu saio da manada e vou trilhar outros caminhos. Pega esse drive aí. Se você achar que está seguindo a massa, de vocês aí que vão aonde a massa vai, toma muito cuidado. Agora, quando você vê que tem alguém seguindo a massa e um ou outro saiu da manada e está indo para outro caminho, se liga nesses caras aí. E ó, para encerrar, tenham sempre bons mentores. Mentores que você pode contar, pode confiar. Porque na advocacia criminal, de novo, não está nos livros. A essência da advocacia criminal não está nos livros. Tenha sempre por perto pessoas que você possa confiar e te mentorar, te direcionar, trocar experiências contigo. E eu vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei publicamente, vou falar agora. Eu, Franklin Assis, hoje, eu sinto falta, para minha advocacia, de bons mentores. Tem os meus, e são os melhores do Brasil hoje. Só que chega certos pontos que a gente bate ali e acaba nós discutindo, travando os mesmos dilemas. E tem hora que eu penso, caraca, eu precisava um pouco mais. E aí entra um pouco da mentalidade do advogado, achar que sabe tudo, que pode tudo e que ele é o melhor de todos. Não. Tenha sempre bons mentores. E como que eu vou, Franklin, para encerrar, adquirir, como que eu vou eleger bons mentores? Procure seguir, procure acompanhar as pessoas que falam o que fazem. Porque tá cheio de gente por aí de blá, 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 mas não vivem, não fazem o que falam. Esse é o ponto máximo da palestra. Beatriz, eu vou te devolver a palavra, mas antes, não sem antes, agradecer essa oportunidade ímpar de estar aqui, participando desse evento da Acrimesc, como eu já fiz todas aqui os jabás para os meus colegas da Acrimesc. Quero convidar a galera ali do YouTube, se fizer sentido, faz um print aí da live e marca o Franklin Assis, a Acrimesc e a Beatriz lá no Instagram. Eu vou olhar para a câmera agora, durante 3 segundos, Beatriz, eu e a Beatriz vamos olhar para a câmera, sorrindo, demonstrando aqui a gratidão por essa participação. E se fizer sentido aí para você, faz um print, marca a gente lá
faz um comentário legal. Para quem não me conhece, tá lá meu Instagram, tem o Instagram da Acrimesc, sempre com bons bate-papos. Eu vi que o Jaraguá tá vindo aí para um bate-papo com vocês, não sei se é da tua comissão. Não. E, enfim, se você é advogado, afilie-se, faça parte da Acrimesc. Os criminalistas que ainda não conhecem a Academia do Júri, Confraria Criminal, participe, acompanhe o trabalho que esses caras estão fazendo. Estarei em dezembro em 2 grandes eventos. Um no Rio de Janeiro, a Defesa Tem a Palavra, lá da minha querida amiga doutora Flávia Frois. E estarei também em Recife, na Sala Secreta. Eventos que recomendo a todos vocês que têm a predileção, que pretendem ou que já estão na advocacia criminal, que participem. Que, como eu digo, são eventos cujos profissionais, cujas pessoas envolvidas são pessoas que vivem a essência da advocacia criminal Brasil afora. Feitas essas considerações, agradeço de coração a participação, estenda meu cumprimento ao David, diga que gostaria muito que ele tivesse aqui. No início do convite que foi feito, foi falado do Dr. Guilherme, né, que o Dr. Guilherme Sim. talvez viria, mas infelizmente não deu para participar, e tá nesse bate-papo aqui, tem que aguentar pressão, né? Então, se não aguenta pressão, aí, enfim, aí vai ter outras oportunidades. Isso. E eu agradeço todos vocês que participaram, um beijo enorme no coração de vocês, me despedindo aqui, devolvendo a sua palavra para suas considerações finais. Beatriz, acreditando que as suas expectativas para esse encontro tenham sido ao menos atingidas. Foram totalmente atingidas e ultrapassadas. Gostaria de agradecer ao Dr. Franklin por ter aceitado o convite, ter aceitado esse tema e aceitado o desafio e vir aqui palestrar para todo mundo, porque querendo ou não é um assunto que eu acredito que seja... É uma coisa que faz parte do dia a dia, mas também eu acho que colocar isso em palavras se torna um pouco complicado. Agradecer a todo mundo que compareceu à live. Se você está procurando um mentor, como comentou o Dr. Franklin, você pode seguir eles nas redes sociais, que é Franklin J. Assis, né? Temos o Instagram da Acrimesc também, que é a Acrimesc. Se você tem interesse também em entrar em contato mais com essa prática da advocacia, você também pode se associar na associação. Estamos ali em contato diário com centenas, dezenas de advogados, se você tiver interesse. No site da Acrimesc você pode se inscrever e associar. Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos que compareceram, ao Dr. Franklin por ter discorrido sobre o tema pra gente. E uma boa noite a todos. Boa noite, Beatriz. Um beijo no seu coração, um beijo a todos que também. participaram e até uma próxima.